Bom dia, bom dia, bom dia! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre processos com Deus. E eu vou fazer um link aqui de vida saudável com processos que nós passamos com o Senhor. E se você ainda não me conhece, meu nome é Ângela Nohara. Eu sou formada em Educação Física, atuo como treinadora de emagrecimento para mulheres, sou uma apaixonada por comportamento humano e uma estudante de teologia. Aqui nesse canal, nós falamos sobre emagrecimento de forma prática. Porque emagrecer não precisa ser um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário. Você consegue emagrecer de forma leve, sem que seja um fardo emagrecer. Hoje eu quero falar com vocês sobre os processos de Deus e eu vou ilustrar a minha ideia, explicando para vocês como funciona uma periodização de treinamento. Quando um treinador ele vai montar um protocolo de treino de forma macro, ele vai pegar aí alguns meses do ano e vai montar uma periodização de treinamento, tá? Fazendo divisão de alguns períodos, para que aquele aluno ele atinja alguns determinados objetivos. Então, eu vou explicar para vocês como funciona essa periodização. Nessa periodização, eu tenho um primeiro período que a gente chama, nós treinadores, de período de base, tá? Esse período de base é quando o aluno, ele é completamente sedentário, ele não treina ainda, ele nunca entrou numa academia, então ele não sabe nem como mexer nos aparelhos. Então, nessa fase de base, é o período onde o aluno vai estar começando a ir para a academia, então ele vai começar a consolidar uma frequência de treinos. Então ele vai estar indo 2 vezes na semana na academia, ou fazendo uma caminhada 2 vezes por semana, 3 vezes por semana por 15 minutos. É onde eu começo o trabalho com esse aluno, tá? Logo depois eu tenho um período que a gente chama de performance. É quando esse aluno ele já tem uma rotina consolidada, ele já sabe o básico. E agora a gente vai começar a melhorar os resultados dele. Ele já teve um resultado aqui, mas agora a gente vai começar a aprofundar, a melhorar esse aluno. Então esse aluno ele já consolidou uma rotina de caminhar 3 vezes por semana por 20 minutos. Agora a gente vai colocar ele para começar a correr. E a gente vai começar a medir qual é o pace desse aluno. Esse aluno, ele já vai para a academia 3 vezes na semana. Então, agora, a gente vai começar a analisar como está sendo a progressão de carga desse aluno e colocar exercícios mais complexos. Percebem a diferença do período de base para o período de performance? Logo depois, eu tenho um período que nós chamamos de período de aperfeiçoamento. Esse período, o aluno já faz coisas mais complexas. A gente já mensura isso que ele faz de forma mais complexa, mas aqui na fase de aperfeiçoamento, nós vamos trabalhar detalhes que fazem muita diferença. Então esse aluno, ele já faz exercícios livres, mas agora a gente vai começar a ajustar a execução dele para que ele consiga aumentar cada vez mais as cargas. Esse aluno que saiu de uma caminhada 2 vezes na semana, agora ele já corre. Mas agora a gente vai entrar com alguns exercícios para que ele melhore a potência dele na corrida. Percebem a diferença? Então aqui eu tenho o início do trabalho no período de base. No período de performance, eu tenho uma melhora do que ele já aprendeu. E no período de aperfeiçoamento, eu começo a trabalhar alguns detalhes. Agora vamos linkar com algumas coisas que são muito importantes para o processo de emagrecimento e para a nossa vida com Deus, ok? Muitas vezes, por a gente não conseguir identificar qual é a estação que nós estamos com o Senhor e quais são as coisas que o Senhor deseja trabalhar em nós, a gente começa a ter expectativas frustradas, tá? Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você está no período em que o Senhor está tratando com você pecados básicos. Exemplo, pecados básicos. Você está adulterando. Você precisa resolver isso. Isso é o básico da sua santidade. Você está transgredindo a palavra do Senhor. Você está fazendo algo que vai contra a verdade do Evangelho. Então, esse é o período de base. Você começa a arrancar os seus pecados expostos da sua vida. São coisas muito latentes. É uma pessoa que acabou de conhecer o Evangelho, é uma pessoa que está consertando a sua vida. Ou às vezes a pessoa nem acabou de conhecer o Evangelho, mas a pessoa está com um pecado que é muito... É um pecado muito exposto, é um pecado que é muito latente, né? A pessoa tá ali numa fase de vencer a masturbação, a pornografia. Então, ela tá nesse período de base. Quando a gente fala de uma fase de performance, né? Fazendo essa ilustração com que eu trouxe pra você dos períodos de treinamento, uma pessoa que tá num período de performance você já venceu esse pecado de pornografia, por exemplo, masturbação. Só que agora você precisa sondar o seu coração. Então,
todo filme que tem alguma cena que não é muito legal, que pode te dar gatilho, não é pecado você assistir esse filme, mas ele pode te levar a. Então você começa a sondar suas motivações, você começa a sondar suas intenções, você começa a sondar coisas que não são pecados, não são ilícitas, mas você sabe que se você tomar cuidado, você não volta para aquele primeiro estágio, certo? Por último, na última fase, existem alguns períodos da nossa vida com Deus que o Senhor começa a trabalhar detalhe. Então, por exemplo, você já venceu a fase de base, você já melhorou na fase de performance, mas agora na sua vida com Deus, o Senhor está ajustando detalhes muito pequenos. Então antes você tinha um linguajar onde você, sem perceber, falava palavras que eram obscenas, eram palavras desagradáveis. Então esses pequenos detalhes, eles melhoram ainda mais a sua santidade. Entende? Esses processos, eles também são cíclicos, porque muitas vezes a gente vai voltando casas, e não porque nós regredimos, pode ser que aconteça, mas às vezes a gente volta a casas porque o Senhor muda a estação e começa a tratar um ponto novo que a gente não conhecia. Qual é o grande ponto aqui? Quando a gente começa a reconhecer qual é o período em que nós estamos, qual é a estação que nós estamos e o que é que o Senhor está trabalhando em nós, a gente para de se sentir frustrado com expectativas que são irreais. Então, um exemplo. Isso serve tanto para o estilo de vida quanto para a nossa caminhada com o Senhor. Vamos supor que eu tenho uma mulher que ela está começando a emagrecer agora e ela coloca como meta treinar 5 vezes na semana. Essa mulher está na fase de base, ela ainda nem consolidou um período de treinamento, então para ela é muito difícil ela conseguir treinar 5 vezes na semana. Entende? E aí ela olha para a blogueira que treina 5 vezes na semana e ela pensa, eu sou fraca, eu não consigo, eu não tenho força de vontade. Mas às vezes o que precisaria era só entender qual é a fase que você está e criar metas e ter uma visão realista da sua fase. Então se eu estou no período de base, então eu vou colocar como meta ir na academia 3 vezes por semana num treino de no máximo 30 minutos, porque eu sei que se eu fizer mais do que isso, eu vou acabar não indo e eu vou ficar frustrada. Outra situação, outro exemplo. Se eu sei que o Senhor está tratando comigo nessa fase inicial, porque eu tenho que vencer alguns pecados, não adianta eu ficar olhando para aquela pessoa que está em outra estação com o Senhor, porque o Senhor está tratando outras coisas. Então, eu não sou mais imatura do que aquela pessoa, eu não sou inferior àquela pessoa, eu só estou em uma estação diferente, trabalhando coisas diferentes. E eu preciso ter essa visão de entender em qual estação eu estou com o Senhor. Caso contrário, eu começo a me comparar e eu começo a me frustrar. Vocês percebem que por mais que eu tenha feito essa ilustração com o treinamento, mas dá pra gente trazer pra a nossa vida com Deus, porque muitas vezes nós estamos nos olhando com um olhar muito depreciativo, porque nós não compreendemos qual é a estação que nós estamos. E se nós compreendemos isso, nós começamos a enxergar o que é que nós já estamos melhorando. Isso gera uma autoconfiança em nós, isso gera uma satisfação na nossa vida com Deus. Porque quando nós enxergamos a estação que nós estamos e a gente olha para o Senhor e pensa, poxa, eu estava fazendo tanta coisa errada e agora eu já não faço mais, eu me sinto satisfeita, eu me deleito em obedecer ao Senhor. Ao invés de eu estar olhando para a grama do vizinho e estar chateada, achando que eu sou imatura porque eu não consigo ser igual ao meu vizinho. Vocês entendem a diferença? Então essa reflexão que eu quis trazer para vocês é para que vocês comecem a perguntar para o Senhor qual é a estação que você está. O que é que o Senhor está trabalhando em você agora? Se o Senhor estiver trabalhando pecado, ou se o Senhor estiver trabalhando algo mais superficial, algo mais básico, tá tudo bem com isso. Você não é mais imatura do que os outros. Você só tá nessa estação do Senhor. Entende? Se você tá numa fase em que você já venceu algumas coisas, o Senhor já tratou algumas coisas em você, e você tá melhorando isso, você tá vigiando algumas coisas, tá tudo bem também. Você não é mais maduro do que quem tá na fase de base. Entende? Você só está numa estação diferente e precisa ter expectativas alinhadas com a estação que você está. Isso ajuda muito a gente sondar o nosso coração, porque quando nós nos comparamos, nós vamos para 2 extremos, que os 2 são nocivos. Ou eu fico me achando inferior, e aí eu vou para esse lugar de autocomiseração e vitimização. E aí eu não me satisfaço, eu não me deleito no Senhor e no que Ele está fazendo na minha vida, porque eu tô com os olhos nos outros. Ou então eu vou pro outro extremo. Eu acho que eu sou muito superior, eu desenvolvo orgulho e arrogância em mim. E a palavra do Senhor fala que a soberba precede a queda. Então,
trazendo isso para o estilo de vida saudável, que é o que eu falo muito aqui por conta da minha profissão, quando nós olhamos para a fase em que nós estamos, nós aprendemos a nos satisfazer de pequenas vitórias. Então tá tudo bem se eu não consigo ter a alimentação perfeita que a blogueira tem. Mas pra Ângela que tava que tava completamente sedentária, hoje eu já vou 2 vezes na semana. Cara, que evolução, que legal. Vocês entendem? Isso ajuda a gente a guardar o nosso coração e a manter os nossos olhos fixos no que Jesus está fazendo na nossa vida. Isso nos ajuda a manter os nossos olhos fixos em nós e no nosso processo. Isso é muito importante, porque toda vez que eu olho para a casa do vizinho, eu vou ou me achar inferior ou me achar superior. Isso não é saudável. Entendem? Para finalizar, eu quero deixar aqui para vocês que orem e peçam ao Senhor para que vocês compreendam que estação é essa que vocês estão. E no seu processo de emagrecimento, entenda qual fase você também está, para que você não fique se frustrando, tentando se comparar com outra pessoa que está em outra fase que você não está. E se possível, anote isso. Uma dica que eu sempre dou para as minhas alunas: tenha um caderno onde você escreve o seu processo. Seja a sua vida com Deus, um caderninho de oração, um caderninho onde você anota as reflexões bíblicas que você tem quando você lê a palavra do Senhor. Mas também um caderninho de emoções, gente. Porque a gente precisa anotar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Porque quando a gente coloca no papel, a gente racionaliza aquilo que a gente está sentindo. Porque se eu não alfabetizo as minhas emoções, se eu não compreendo o que eu estou sentindo, é muito mais fácil eu agir de forma precipitada. Quando eu coloco isso no papel e eu leio aquilo que eu estou escrevendo, eu consigo pensar em uma ação para aquela emoção de forma mais racional. Então eu deixo essa dica aqui para vocês. Se vocês gostam desse conteúdo, manda esse conteúdo para uma amiga, para que ela também pense nessa reflexão. E se você ainda não me segue nas redes sociais, vai lá, @jacoemagrece você, que eu compartilho muita dica sobre vida com Deus e vida saudável. A gente se vê no próximo vídeo.